Esse vídeo de número 147 é uma justa homenagem a um pequeno notável que revolucionou a indústria automobilística nos anos 70, ajudando a Fiat a se transformar, tempos depois, numa das maiores fabricantes de carros do mundo. Existem curiosidades muito bacanas sobre o Fiat 147 que eu tenho certeza que vocês vão adorar saber. Sabia que ele foi o primeiro carro movido a álcool a ser fabricado em série no mundo e também o menor carro a diesel da época, sendo vendido nessa configuração apenas na Europa e na Argentina. Aliás, os nossos hermanos gostaram tanto dele que o produziram até 1993. Ele foi também o primeiro do Brasil a oferecer diversas variações de carroceria, como hatch, sedã, perua, furgão e picape. Pois é, além disso, teve muitas inovações que ele trouxe na época para sacudir o mercado nacional, incomodar a concorrência e mudar bastante a opinião dos consumidores brasileiros. Vamos conhecer um pouquinho sobre ele? Então já antecipa o nosso like bacanildo para não esquecer depois e vem comigo que no caminho eu te explico. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem está chegando agora, muito prazer. Eu sou o Rafa Filgueiras e esse é o Instante Volante, um canal de dicas e histórias automotivas que te ensina tudo numa linguagem bem prática e sem firulas. Se você curte esses assuntos, já se inscreve gratuitamente aqui no canal, ó. É só clicar aí no vermelhinho, inscrever-se e também clica no sininho de notificações do lado para você ser avisado sempre que a gente tiver novidades por aqui, beleza? E se você gosta de camisetas bacanas com temas automotivos como essa, já segue aí a McFly Estampas no Instagram, tá aparecendo aí para você. Dá uma conferida na variedade enorme de temas que eles têm, tudo com preço justo, excelente qualidade e entrega rápida para todo o Brasil. Mas vamos lá. Como eu já comentei algumas vezes, né? Nos anos 70 os brasileiros tinham pouquíssimas opções na hora de escolher um carro para comprar. Obviamente o mestre Fusca aqui, ó, dominava o mercado dos populares, seguido por outros como Brasília, Corcel e Chevette. Porém, precisamente em 9 de julho de 1976, a Fiat tirou do forno seu primeiro carro produzido na recém-inaugurada fábrica de Betim, em Minas Gerais, exatamente essa belezinha que vocês estão vendo aí, ó. O Fiat 147L na cor prata, de chassi número 001, que permanece praticamente 0 km e guardado a 7 chaves até hoje. O curioso dessa história é que a Fiat não pensou em guardar essa primeira unidade no seu acervo e resolveu doá-lo para a Fenabrave logo depois da sua exposição no Salão do Automóvel de 1976. A Fenabrave, por sua vez, sorteou o carro entre as concessionárias da Fiat da época e quem ganhou foi a Milocar, do Rio de Janeiro, cujo proprietário, o senhor Jorge Ribeiro, sabendo do valor que o carro passaria a ter anos depois, resolveu preservá-lo. Bom, não levou muito tempo para a Fiat se arrepender amargamente e começar a fazer propostas para tentar recuperar o carrinho, chegando até oferecer ao seu Jorge, em 1986, uma carreta com 10 unidades do Fiat 147 0 km, mas mesmo assim ele recusou. Bom, o Fiat 147 era praticamente um clone do seu primo italiano, o Fiat 127, que já era um baita sucesso de vendas na Europa desde 1971. E vindo para o Brasil, a intenção da montadora com esse carro era conquistar pelo menos uma pequena fatia de mercado dos carros populares, dominada principalmente por Fusca, Brasília e Chevette. O Fiat 147 era equipado com um motor refrigerado a água de 1.049 centímetros cúbicos e ficava instalado na parte dianteira do carro e na posição transversal, um dos grandes diferenciais da época. O câmbio era convencional, de 4 marchas, e foi alvo de duras críticas por algum tempo, principalmente pelo fato de ser muito duro de engatar a primeira. Já em termos de desempenho, considerando os padrões, né, de um carro popular dos anos 70, o 147 não deixava a desejar. O motor gerava 56 cavalos de potência e podia atingir até 135 km por hora. Além disso, era muito econômico, chegava a fazer 13 km com 1 litro no consumo urbano e 17 no consumo rodoviário. Outros itens inéditos que esse carro trouxe na época foram coluna de direção articulada,
estepe no compartimento do motor, desembaçador do vidro traseiro, para-brisa com vidro laminado, banco traseiro rebatível e suspensão independente nas 4 rodas. Sim, meus amigos, coisa que muitos carros de hoje em dia ainda não têm, hein? Eita, mano! O curioso fato do estepe ser guardado lá no cofre do motor trazia 2 vantagens. Priorizar um espaço maior no porta-malas e a segunda, facilitava muito a vida do motorista na troca de um pneu durante uma viagem, já que ele não precisava ficar tirando bagagens do porta-malas para acessar o estepe. Embora pequeno por fora, o 147 tinha um bom espaço interno. Ele podia levar até 5 pessoas de boa, sem aperto, mesmo sendo 40 centímetros menor que o Fusca e tendo um entre-eixos 18 centímetros mais curto. Ele ainda contava com um banco traseiro rebatível que ampliava bastante a capacidade de carga. O painel era bem simples e trazia apenas velocímetro, odômetro total, marcador de combustível e algumas luzes espia. Lembre-se que estamos falando aí de um carro lançado em 1976, hein? Não dava para esperar muito mais do que isso, né? Bom, em 1978, apenas 2 anos após o lançamento, o 147 era um sucesso de vendas no Brasil e a Fiat soube aproveitar aquele momento, lançando versões mais completas, como a GL, a GLS e a Rally. Lançou também o motor 1300 para essas versões mais caras. Surgiram também algumas derivações interessantes que foram muito bem aceitas no mercado. Para transformar o 147 no utilitário, por exemplo, bastou remover o banco traseiro e cobrir os vidros de trás. Pronto, tínhamos aí um pequeno furgão extremamente versátil e espaçoso, muito econômico, que fez a Fiat lucrar pra caramba com as vendas para empresas e frotistas. Era bem comum ver um 147 furgão sendo usado em serviços de telefonia, com aquela escada no teto, ou pequenos negócios de entregas. A Volkswagen não quis ficar atrás, gostou bastante da ideia e logo tratou de copiar, lançando tempos mais tarde o Gol Furgão. Olha ele aí, ó. Mas outra grande sacada da Fiat, ainda no ano de 1978, foi o lançamento de uma picape do 147. Embora tivesse uma caçamba curtinha, ela suportava até 450 kg de carga num espaço de 650 litros. Nada mal para um carrinho tão pequeno, né? Bingo! Outro sucesso de vendas que foi um tapa na cara da concorrência. Poucos anos mais tarde, todas elas teriam as suas próprias picapinhas. A Ford com a Pampa, a Volkswagen com a Saveiro e a Chevrolet com a Chevy 500. Lembra que eu disse para você que o 147 revolucionou a indústria automobilística nacional? Em 1979, o 147 foi o primeiro carro movido 100% a álcool. Ele era equipado com um novo motor 1.3 e desenvolvia até 62 cavalos com esse combustível. O brasileiro, sempre muito criativo, acabou apelidando o carro de cachaçinha por causa do cheirinho de álcool que saía do escapamento. Em 1980, o 147 ganhou o título de carro do ano e também um novo visual, mais moderno, que foi batizado de Europa. Mas inicialmente esse facelift não foi aplicado ao furgãozinho e nem na picape. Por outro lado, surgia mais uma derivação, agora na configuração perua, a Panorama. Foi o terceiro carro da família. Tinha uma carroceria 18 centímetros maior que o 147 e um ótimo espaço para bagagens. O porta-malas tinha 730 litros de capacidade, com os bancos na posição normal, mas podia ser ampliado para 1.440 litros com o banco traseiro rebatido. No ano seguinte, em 1981, a picape passou a usar a mesma plataforma da Panorama e a capacidade de carga aumentou para 570 quilos. E o modelo passou a se chamar City. Depois, em 1982, esse mesmo carro passou a ter 2 configurações. Uma mais completinha, no modelo Europa, e a outra mais simples, a versão de entrada, continuou com aquele visual antigo, como a gente vê aí no trecho desse comercial. Um outro lançamento que faria a Fiat assumir de vez a primeira posição em vendas de utilitários leves foi a Fiorino Furgão, que era basicamente um 147 com um teto bem mais alto na parte traseira para acomodar um volume maior ainda de cargas. Na boa, os italianos são espertos mesmo, hein? Não perdem uma oportunidade. Uau! Você pode ver que o Fiorino continua sendo o preferido dos utilitários leves
e tem alto valor de revenda. Mais uma novidade surgiu em 1983, para o hatch e para a perua, uma versão mais luxuosa e com um novo visual, batizada de Spazio. É assim mesmo que fala, produção? Spazio ou Spazio? Agora, baseada no Spazio, a Fiat finalmente criou seu primeiro sedã da família 147, o Fiat Odi, feito na mesma plataforma da Panorama. E os concorrentes diretos dele eram o Voyage e o Chevette, mas o porta-malas do Odi era o maior da categoria. No entanto, ele não vendia muito bem por causa desse jeitão meio esquisito, né? Todo quadradão aí, o pessoal não curtia muito. Aliás, meus amigos, eu tive um igualzinho a esse aí da foto lá em 2001, se não me engano. Era prata, era bem igualzinho esse aí, só que já tava meio velhinho, não tava muito bom não. O pessoal tirava mó sarro de mim, viu? O Odi também teve uma versão esportiva chamada CSS, que vinha equipada com motor 1.4 de 78 cavalos. Ele já tinha também os para-choques envolventes, aqueles spoilers laterais e um aerofólio lá na tampa do porta-malas. Essa versão é bem rara de encontrar nos dias de hoje, pessoal. Sobraram muito poucos e as pessoas que ainda têm um carro desse, quando decidem vender, colocam o preço lá em cima, viu? E tem comprador. Bom, analisando toda a trajetória do 147, agora a gente consegue entender por que ele foi de fato um grande divisor de águas no mercado automotivo brasileiro. Você viu aí quantas inovações esse carrinho trouxe na época e quantas ideias puderam ser criadas a partir dele. A Fiat aposentou o 147 aqui no Brasil em 1986 para dar lugar ao seu sucessor, o Fiat Uno. Foram 10 anos de produção e mais de 1 milhão de carros vendidos, somando todos os modelos e versões. Da versão hatch, entre o Fiat 147 e o Spazio, foram 709.230 unidades produzidas, sendo que somente 536.591 ficaram aqui no Brasil. As demais foram exportadas. A picape City teve 87.184 unidades produzidas. A perua Panorama, 115.986 unidades. O Odi, o sedãzinho, apenas 20.419 unidades. E a Fiorino, 172.086 unidades produzidas, mas só 19.575 ficaram no Brasil. Lembrem-se que eu estou falando somente da geração 147, hein, pessoal? Tem muita Fiorino por aí que já é da família do Uno, tá? Já aquele furgãozinho no modelo hatch que eu mostrei no começo do vídeo, teve 12.848 unidades vendidas. O Fiat 147 entrou para a história como o carro brasileiro com o maior número de variantes na sua época, e não há dúvidas que ele foi o grande responsável pela consolidação da marca italiana aqui no Brasil. A fábrica de Betim, em Minas Gerais, é a segunda maior fábrica de automóveis do mundo. Em Betim, a Fiat ocupa uma área de 701.696 metros quadrados. São 19 mil empregos diretos e uma capacidade de produção anual de 950 mil carros, uma média de 2.600 carros produzidos por dia. Muito bem, e você, já teve algum carro dessa família 147 na garagem ou conhece alguém que tem? Fala pra gente aqui nos comentários, vamos trocar altas ideias com gente de todo o Brasil. Compartilha essa história bacana aí com seus amigos e familiares no WhatsApp. Não esquece do nosso joinha bacanildo para você ajudar o canal a continuar aqui no YouTube. E se não for inscrito ainda por aqui, é só clicar aí no vermelhinho e no sininho de notificações para ficar inteirado de tudo que a gente faz por aqui todas as semanas, tá bom? Pessoal, um baita abração e... saúde e sucesso pra todos nós! Valeu!